Estamos de volta nesse espaço do Gaúcho Atualidade, hoje com debate com os candidatos à Prefeitura de Canoas. Chegando ao segundo bloco, são 8 horas e 45 minutos. A temperatura aqui em Porto Alegre na casa dos 16 graus. Hoje está dando para ver um pouquinho de céu azul, pelo menos em alguns pontos. Bom, nós vamos a esse segundo bloco com perguntas entre os candidatos com tema livre. A ordem de quem vai perguntar já foi sorteada antes em reunião com os representantes de cada um dos candidatos. Cada candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta, o candidato escolhido terá 2 minutos para responder, depois a réplica será em 1 minuto e meio e a tréplica em 1 minuto. Nós começamos com o candidato Márcio Freitas. O senhor diz para quem o senhor pergunta e tem, a partir de agora, 30 segundos para fazer a resposta. O senhor tem que pegar o microfone, por gentileza. Pergunto para o candidato Jairo Jorge. Sua pergunta. Candidato Jairo, o senhor, como eleitor da cidade de Canoas, votaria em um prefeito que já foi afastado por 3 vezes por corrupção? A resposta em 2 minutos. Canoense. No dia 2 de abril, 4 ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, de forma unânime, mostraram, revelaram e garantiram que não havia absolutamente nada que determinasse o meu afastamento. Uma injustiça. Eu sempre acreditei e acredito na justiça dos homens, mas principalmente na justiça divina. Quero te dizer que eu sou um dos políticos mais investigados do Rio Grande do Sul. E passados 3 anos e meio, nenhuma denúncia foi aceita pela justiça. Mas os meus opositores, que não têm propostas, só atacam. Eu quero te dizer, Canoense, que eu estou nesse debate não para atacar ninguém, não para tirar pedras, mas para apresentar propostas. Eu quero olhar para o futuro da nossa cidade. Eu quero pensar o que precisa ser feito em todas as áreas. Agora, candidato Márcio Freitas, eu acho que o senhor que tenta aqui atirar pedras, eu acho que o senhor deveria explicar melhor, já que o senhor está buscando, né, essa questão da justiça, qual a sua relação com o cidadão Juliano Cristófão de Oliveira Polga, que no dia 6 de setembro foi preso no comitê do seu candidato, aliás, seu irmão, candidato a vereador no Guajuviras, foi preso e continua preso, é uma pessoa que tem uma longa ficha criminal, tenho aqui, condenado por assassinatos, tráfico de drogas, desacato à autoridade e agressão pela Lei Maria da Penha. E o senhor determinou a contratação esta pessoa, seu assessor, do seu gabinete em 2022. Eu gostaria que também o senhor explicasse à sociedade canoense como é que o senhor contrata uma pessoa com essa longa ficha criminal. A réplica em 1 minuto e meio para o candidato Márcio Freitas. Eu quero dizer para todos os canoenses que eu vou ser prefeito para devolver a cidade de Canoas ao canoense. Prefeito Jairo Jorge, comitê, não se pede, né, ficha de quem entra no comitê para solicitar alguma demanda, alguma informação. Então isso é básico, né? Mas eu quero dizer que o que me preocupa são com os desvios que o Ministério Público Estadual e Federal investigaram e complementaram que foram mais de 66 milhões desviados da saúde do senhor canoense. Da saúde onde não tem remédio nas farmácias básicas, onde não tem remédio, insumos nos hospitais, onde não tem médicos especializados para atender o nosso povo, onde não temos neuropediatra para atender as crianças com autismo, com dificuldade, não temos especialistas. Esse dinheiro que foi tirado da saúde de Canoas poderia muito bem trazer melhor dignidade, qualidade de vida a cada um de vocês. E agora, nós falarmos aqui em comitê ou de pessoas, né? A verdade é que tenta se esconder atrás do que já fez. A grande responsabilidade de um gestor foi justamente quando a polícia, a GAECO, esteve na sua casa, com um trilho de trem, arrombando a sua casa, buscando provas do desvio do dinheiro da nossa cidade de Canoas, dos senhores que estão em casa. Jairo Jorge, tréplica em 1 minuto. Veja, canoense,
os 3 contratos apontados, todos eles tiveram valores menores do que era praticado. Aliás, valores, inclusive, na SAMU, 20% menor do que na época do prefeito Busato. Nós tivemos economia em todos os contratos. Portanto, é mais uma mentira repetida 1000 vezes para tentar se tornar verdade. É o que se faz, sempre se colocando cortina de fumaça. Minha vida foi passada a limpo, minha vida foi investigada. Eu não sei se isso aconteceria com outros candidatos. Se esse pente fino revelaria, de fato, o que aconteceu. E o senhor precisa explicar, sim, porque aqui está a portaria. O senhor nomeou esse rapaz como o seu colaborador, seu assessor direto, e mais, o senhor indicou para trabalhar na gestão do prefeito Busato, ele nomeou lá em 2018. Aliás, para ser assessor da sua irmã, que era diretora no governo Busato. Então o senhor tem que explicar isso. Como é que o senhor coloca um homicida, um assassino, um traficante ao seu lado e preso dentro do comitê? Fechou o tempo dessa primeira rodada. Agora, quem faz a pergunta é a candidata Beth Colombo. Para quem a senhora vai perguntar em 30 segundos, candidata? Para o candidato Ayrton. Candidato Ayrton. A sua pergunta em 30 segundos, candidata. Ayrton, nós todos estamos vivendo uma situação complicada e acompanhando uma situação muito complicada na área da saúde de Canoas. Atenção primária, secundária, terciária. Estamos com sérios problemas. Pessoas aguardando cirurgias, pessoas que ficam dormindo na fila para marcar uma consulta. O que tu vai fazer, já que o teu prefeito, que te acompanha hoje, acabou com a possibilidade das pessoas não dormirem em fila? A resposta, candidato Ayrton, em 2 minutos. Candidata Beth, você já foi secretária da Saúde, né, na gestão do atual prefeito Jairo. Sabemos que canoense tem sido muito desrespeitado a questão saúde. Filas enormes, exames, quase 80 mil, falei há pouco, pessoas esperando, consulta com médico especializado, exames, cirurgias, mais de 20 mil pessoas na fila esperando por um procedimento cirúrgico. Não dá mais para conviver com esse desrespeito. Nós vamos credenciar clínicas e laboratórios da cidade para diminuir a fila de espera. Tem que ser ágil, a saúde não pode esperar. O canoense tem que ter respeito, tem que ter dignidade. Nós temos que reconstruir o HPS, que foi construído com tanto carinho, com tanta responsabilidade pelo prefeito Ronquete, que, aliás, foi referência por muito tempo à saúde, até quando 2008 passou para a mão do atual prefeito. O atual prefeito que diz que quer transformar, é muito bom no marketing, Falas bonitas, fala mansa, mas é bom também em ser apontado pelo Ministério Público por vários indícios de desvio de corrupção. Mas nós vamos também fazer turno estendido para atender as pessoas nas UBSs, nas UPAs, nos hospitais, para fazer procedimentos cirúrgicos, para tirar essas pessoas que estão na fila de espera. Não dá para esperar. A gente encontra pessoas na rua esperando 10 anos por uma cirurgia de hérnia. É um absurdo, é um descalabro com a atenção às pessoas da nossa cidade. As pessoas, aliás, que pagam impostos, que trabalham, que geram a renda e o recurso para a nossa cidade. Temos que cuidar com muito carinho e muita responsabilidade a saúde dos canoenses. Candidata Beth Colombo, a senhora tem na réplica 1 minuto e meio. Pois é, não disse muito o que vai fazer, como vai fazer. Mas eu acho importante que a população de Canoas lembre que teve um período em que eu fui secretária de saúde e tu não entravas mais em fila para fazer a marcação da tua consulta, tu ligavas de casa. E o que acabou, e em seguida, quando o prefeito, que hoje apoia o candidato Ayrton, acabou, ele terminou com o sistema de agendamento por telefone para as nossas consultas. Eu vou retomar com outros requisitos, com outro sistema, aproveitando o WhatsApp e todo o que a tecnologia me der condições para que nunca mais ninguém durma em fila e adoeça porque ficou na fila para marcar uma consulta. Consulta essa que nem sempre é garantida ao cidadão que dormiu na fila. Foi uma crueldade com o povo de Canoas que aconteceu quando ele experimentou poder ter uma consulta marcada como qualquer plano de saúde
e depois foi retirado sem sequer ter uma explicação. Eu vou retomar. Pode ter certeza, canoense, tu não vai mais dormir em fila para poder marcar uma consulta com um pediatra, clínico geral, um odontólogo. Nós vamos retomar as nossas marcações. Agora o WhatsApp, todos têm. Ok. Agora o candidato Ayrton Souza tem 1 minuto na tréplica. Muito bem, candidata Beth. Você falar no prefeito Busato, que é meu parceiro, meu companheiro, o filho dele, Rodrigo Busato, meu vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, e nós juntos vamos fazer o que o Busato fez. O Busato reformou todo a UHU, entregou para o atual prefeito uma clínica da mulher para cuidar da saúde das mulheres lá dentro do HU, com especialistas, com uma modernização. Criou também a clínica da criança, para nós cuidarmos das crianças da nossa cidade, que são o futuro da nossa cidade. O Busato fez muito, sim, pela saúde, renovou, reestruturou muitas UBSs, e nós vamos fazer isso também. Vamos reequipar as UBSs, vamos colocar... Não tem cadeira de dentista em muitas das UBS. E o pessoal da saúde que está assistindo, que está nos ouvindo, sabe que eu estou falando a verdade. É um descaso, é um descalabro. As unidades de saúde estão caindo aos pedaços na nossa cidade, a maioria delas. Ok, assim fechamos mais uma rodada. Agora quem pergunta é o candidato Campiol. Para quem o senhor vai perguntar? Candidato Márcio. Para o candidato Márcio, então o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, há poucos dias o senhor fez uma denúncia em um podcast dizendo que houve uma reunião na prefeitura no dia 2 de maio, antes da enchente, convocada pelo atual prefeito com todos os vereadores. Me perguntaram há pouco o que eu achava disso e disse que só iria me pronunciar em momento oportuno, e é esse agora. Portanto, esclareça para mim e para o povo canoense quais falas e quais tomadas de decisões foram feitas ali naquele momento fatídico. O candidato Márcio Freitas tem, a partir de agora, 2 minutos para a resposta. A nossa candidatura é a única e verdadeiramente, né, a única oposição ao governo Jairo Jorge. Os demais, recentemente, estavam com o Jairo, né, e têm cargos no governo. E quando a gente fala aqui em saúde, a gente sabe que a Beth Colombo foi secretária, né, de saúde no governo do Jairo Jorge, né? E quando o Jairo Jorge fala em nomeação de governo, quem nomeia é o prefeito, não é o vereador. Eu não fiz indicação nenhuma, né? Quem contratou para os cargos de confiança foi o prefeito, então, Busato. Quero dizer que nós tivemos, sim, né, essa reunião lá com o prefeito e junto com o secretário do secretário Fortunati, e a televisão, o governo do estado já passava que poderia haver um grande desastre, né, sobre as chuvas de mais de 400 milímetros. Então não foi diferente, né, que a gente recebeu na cidade. Mas quem era a responsabilidade de passar para a sociedade, né, quem era a responsabilidade pelo corpo técnico que tinha dentro da prefeitura, era o prefeito Jairo Jorge, né, porque ele tinha as informações corretas e de onde vinha. Então, os vereadores também, né, foram iludidos como foram iludidos as pessoas da cidade. Que ele foi lá e fez um vídeo, né, para as pessoas ficarem tranquilas, calma, né, não sair das suas casas. E o presente que as pessoas tiveram foram que perderam tudo dentro das suas casas, conforme o vídeo que ele fez, tentando tranquilizar a população. Então, quero dizer para vocês que, volto a dizer, né, que Canoas teve 2 tragédias, né, a climática e a falta de administração do Jairo, quando as pessoas precisaram. Quando as pessoas precisaram, o município, a gestão pública não esteve presente na vida das pessoas, deixaram as pessoas tristes, magoadas, sem condições. Tempo. Temos um pedido de direito de resposta do candidato Jairo Jorge, está sendo analisado pelo nosso setor jurídico. A réplica, candidato Campiol, em 1 minuto e meio. Candidato Márcio, eu acho que toda e qualquer denúncia deve ser averiguada, e eu não entendo até hoje o porquê de não ter sido averiguada essa sua afirmação, até porque isso é uma tragédia e também um crime, se isso ocorreu. Eu não sei o porquê, até agora não houve essa avaliação dos órgãos responsáveis por isso, mas eu quero ressaltar que talvez nessa reunião
pudesse estar o vice da candidata Beth, ou quem sabe o Ayrton Souza, não sei, que eram vereadores também à época. Essa irresponsabilidade, se houve isso, causou mortes, muitas mortes no município. Causou a morte de crianças também. Causou que 9 pessoas morreram dentro do pronto-socorro. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. Agora tem uma coisa. Hoje, nós vemos candidatos em cima de carros de som, aqueles mesmos que não passaram para retirar as pessoas de dentro das suas casas ou avisar, fazendo campanha política. Mas as pessoas que morreram não escutam mais. Seus parentes estão vendo e pagos com dinheiro público. Isso é um descaso. Eu acho que os órgãos investigativos devem cuidar disso aí, porque o povo canoense merece, sim, saber a verdade. Ok, candidato Campiol. Houve mais um pedido de direito de resposta. O primeiro foi negado, do candidato Jairo Jorge. O segundo foi aceito. Logo depois da tréplica do candidato Márcio Freitas, que tem a partir de agora 1 minuto. O povo de Canoas está machucado, triste, revoltado com tudo que aconteceu. O prefeito não consegue sair nas ruas, diferente de nós que estamos nas ruas todos os dias. E isso faz com que a gente acredite nas pessoas, porque ali no momento de dor, de angústia das pessoas, a negligência da gestão pública deixou as pessoas isoladas, sem autoestima, sem esperança. E nós fomos lá para fazer isso como pessoas, como ser humano. E então eu volto a frisar, a única oposição verdadeiramente ao governo Jairo Jorge é a oposição do Márcio Freitas. Candidato Jairo Jorge, como eu disse, teve mais um pedido de direito de resposta. Esse foi concedido. O senhor pega o microfone, por gentileza, para responder em 1 minuto. Veja, é uma mentira repetida 1000 vezes para tentar se tornar uma realidade. Não morreram 9 pessoas, foi uma fake news, inclusive, que chegou para mim essa fake news. E quero dizer que 3 pessoas em estágio terminal acabaram, né, falecendo, mas não em razão da enchente. Todos os 80 pacientes foram retirados e, dessa maneira, foi evacuado o hospital de pronto-socorro. Quero deixar claro que no dia 27 de abril, nós recebemos a informação que ia chover 200 milímetros. Ninguém disse para mim, ou para os prefeitos, ou para o governador Eduardo Leite, a quem eu perguntei, que ia chover 400 milímetros, como choveu em Canoas. Quero dizer que no dia 2 de abril, fui lá conversar com os vereadores para avisar que teríamos chuvas fortes e que haveria sim o risco da água entrar pelo Mato Grande e talvez chegar à Harmonia. Foi isso que eu fui alertar e pedir a solidariedade, não esse tipo de postura, ficar mentindo, atacando, né, atirando pedras. Isso não leva a lugar nenhum. Ok. Agora quem pergunta é o candidato Rodrigo Cebola. Para quem o senhor vai perguntar? Pode perguntar para a Beth Colombo e para o Campiol. Beth Colombo. Beth Colombo, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Há mais de 40 anos, nós temos uma empresa que domina o transporte público da cidade, um monopólio constituído. Uma empresa que presta péssimo serviço para os canoenses, que a gente vê latas de lixo ambulante na cidade, com ônibus que são comprados, já usados em outras cidades, repintados e dados como novos para o canoense, e que semanalmente a gente vê, né, estragados. A senhora vai fazer a licitação do transporte público? 2 minutos para a resposta, candidata Não é Beth. dúvida que eu farei a licitação de transporte coletivo na cidade. Não tenha dúvidas. E vou aproveitar também para responder para quem diz que é da minha família, a empresa. A empresa é do meu cunhado. E eu quero falar olhando para a câmera, para quem está nos assistindo. Vamos parar com essa lenda de que a empresa de transporte coletivo da cidade é da minha família. É do meu cunhado. Não tenho participação, nem meu marido. Vamos parar com isso. E, com certeza, Cebola, o transporte coletivo de Canoas é um desastre. Mas só tem uma situação para mudar. Ter empresas interessadas para assumirem o transporte coletivo de Canoas. E, da forma como é apresentado, nenhuma empresa se apresenta para ser candidata, que sequer candidata a fazer o transporte coletivo na nossa cidade. Farei, não tenha dúvida.
Sua chefe está sempre falando para sair da zona de conforto. Alfredo! Mas aqui todo mundo quer o conforto de neve. Folha tripla acolchoada 3D. Neve, cuidado e maciez inconfundíveis. Eu e o Eric matamos nossos pais juntos. Eu diria que nós somos bem próximos. Alguma coisa errada. E não adianta querer atribuir a minha pessoa, porque eu, de fato, não sou dona do transporte coletivo da cidade. 30 segundos, sobrou esse tempo para a senhora, mas vamos então à réplica. Candidato Rodrigo Cebola, 1 minuto e meio. O PSOL vem apresentar uma proposta de transporte público nova. Nós faremos a licitação, nós faremos a defesa dos trabalhadores, que nesses últimos anos nós tivemos trabalhadores que foram demitidos e que não foi paga a rescisão, né, e a prefeitura acabou se solidarizando com alguns, porém não foi pago o restante, né? Nós temos, mensalmente, a prefeitura paga um valor para a Sogal, subsidia o valor do transporte público, e a empresa presta um péssimo serviço para a nossa cidade. Nós faremos também, né, o tarifa zero permanente, porque hoje tem um tarifa zero que vai durar até o dia 1º de novembro. E o canoense, não se engane, né, parece uma coisa muito eleitoral, muito eleitoreira, né, esse tarifa zero que está atualmente na cidade. Nós temos que ter um tarifa zero permanente, subsidiado através do Vale Transporte, que já é pago pelas empresas, e nós criando a taxa de mobilidade urbana, que não vai ser um novo imposto para o canoense, mas vai ser uma substituição do Vale Transporte que as empresas já pagam. Temos que também ter modernização, ônibus elétricos na cidade. Uma cidade do tamanho de Canoas tem que ter uma mobilidade urbana sustentável. O canoense tem que ser melhor tratado, porque quem utiliza o transporte público, assim como eu, né, o canoense que trabalha. E esse é o que merece um transporte de qualidade. A tréplica, candidata Beth, em 1 minuto. Com certeza, nós todos precisamos e queremos uma nova licitação. O que é importante é saber se teremos empresas que aceitem ir trabalhar em Canoas da forma como apresenta a mobilidade urbana, como tu bem dissesse. O nosso sistema viário atrapalha por demais a circulação pela cidade. Vamos, com certeza, buscar, onde estiver, profissionais que nos ajudem a melhorar esse transporte viário, essa circulação dentro da nossa cidade. E, mais do que isso, chegará empresas novas, com carros novos, com ar-condicionado, com todas as condições que as pessoas precisam. Pode até ser, quem sabe, micro-ônibus, lotações que em Porto Alegre por muito tempo funcionou. Vamos fazer. Tempo, candidata. Chegaremos. Obrigada. Agora quem pergunta é o candidato Ayrton Souza. O senhor pode perguntar para Rodrigo Cebola ou Campiol. Quem o senhor escolhe? No microfone, por gentileza. O Campiol. Campiol, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Você acha, candidato Campiol, que o prefeito Jairo Jorge merece mais 4 anos? Canoas enfrentou 2 tragédias, a tragédia humana, a tragédia da administração e a tragédia da natureza. Conforme o Ministério Público aponta, desvio de mais de 65 milhões. Então, será que Canoas merece conviver com esse prefeito, que a gente não sabe se amanhã permanecerá no cargo? Candidato Campiol tem, a partir de agora, 2 minutos. O senhor pega o microfone, por gentileza, para a resposta. Bom, em primeiro lugar, eu vou afirmar de novo, a verdade vai prevalecer. Existiram, voltando um pouquinho atrás, as mortes, sim, existiram, e nós vamos mostrar assim que sair daqui, porque tem vídeo gravado disso, não tem como negar, a internet está aí. Bom, candidato Ayrton, eu acho que o Jairo Jorge não merece mais 4 anos, assim como não merecia esses 4, que fez com que a nossa prefeitura virasse uma balbúrdia. Mas sou honesto e franco de também dizer ao senhor que o senhor também não merece a prefeitura, até porque vocês dois até ontem andavam juntos, há um tempo atrás trabalharam juntos, o Jairo Jorge pediu votos para você, o senhor apoiou o Jairo Jorge. O Busato hoje é ligação entre vocês dois, ele está com o senhor, o filho dele é seu vice, mas até ontem, no início do ano, flertava com o candidato Jairo Jorge.
Na minha opinião e na opinião de todos os canoenses, não, e nenhum de vocês deve chegar à prefeitura. E eu, Campiol, com o Partido Novo, vim trazer esperança, vim trazer um projeto diferente, até porque eu não faço parte dessa máquina, não faço parte, não tenho conchavos com ninguém aqui e não vou acender velas para ninguém para chegar à prefeitura. E serei novo prefeito para dar voz e esperança ao canoense, porque eu sou o único representante legítimo hoje aqui do povo canoense, porque eu saí de dentro do povo para chegar até aqui. Então, fica claro aqui que não só a minha opinião, mas de todo canoense hoje é que nem Jairo, nem Ayrton. E os números estão aí mostrando que a nossa campanha vem crescendo e o canoense quer mudança. Quer mudança porque a gente precisa ter um prefeito honesto, com autoridade moral, que tem equipe e que possa modificar e dar rumo à nossa cidade também, que tanto sofre há muito tempo. A réplica em 1 minuto e meio, candidato Ayrton Souza. Candidato Campiol fala em propostas, mas não apresentou nenhuma proposta, na verdade, até o momento. Nós temos um projeto para unir Canoas, um projeto de reconstrução. A nossa coligação ela é composta por 3 partidos, temos 15 deputados estaduais, temos 1 senador, 9 deputados federais, quer dizer, um conjunto de lideranças fortemente para ajudar Canoas a sair desta crise. Nosso deputado de Canoas federal, Luiz Carlos Busato, vai cumprir um papel muito importante na destinação de recursos para a nossa cidade. Aliás, recursos que ele deixou 70 milhões em caixa para a construção do dique do Mato Grande e das casas de bombas, em que o atual prefeito não utilizou. Agora está falando em construção, depois de 12 anos de mandato, estando à frente da prefeitura, somente agora, depois dessa tragédia que dizimou vidas dentro do HPS. Aliás, ele mesmo falou em uma ligação para o ministro Pimenta que foram 9 vítimas fatais. E aí ele vem dizer agora que é fake news. Então, os 70 milhões, se tivessem sido aplicados na construção do dique do Mato Grande e das casas de bomba, poderia ter evitado e muito amenizado a tragédia que se assolou naquela região ali no Mato Grande, a Harmonia, por onde entraram as águas para a enchente. Candidato Campiol, 1 minuto na tréplica. Candidato Ayrton, eu tenho 75 propostas no meu plano de governo, bem arquitetadas e todas pautáveis e com muita chance de ser realizada. É só eu chegar à prefeitura e vou chegar. Diferente de vocês que estão hoje aqui nessa condição, que já prometeram há 4, há 8, há 12, há 16 anos, e o que tem entregado para a nossa cidade. Então, fica claro aqui que aqui está se vendendo mais do mesmo, um consórcio, e isso não pode prevalecer, porque o canoense já escolheu o lado, o canoense quer mudança, e assim vai ser feito. Por fim, voltando ali, realmente existe o vídeo, e para finalizar, dizer para você, canoense que está me ouvindo aí, nem Jairo, nem Ayrton e nem Busato. É isso que o canoense quer. Chega do mais o mesmo, é hora do Campiol, é hora do Partido Novo, para essa cidade voltar a crescer. Agora, a última rodada, definido por ordem de sorteio. Quem pergunta é Jairo Jorge. Bom, não sobrou ninguém mais do que o candidato Rodrigo Cebola. O senhor tem 30 segundos. Pega o microfone, por gentileza, candidato Jairo Jorge, para fazer a pergunta. Desde 2009, quando eu assumi meu primeiro mandato, eu criei o Prefeitura na Rua. Foram 373 sábados atendendo a população. Rodrigo, você foi meu secretário da Juventude, foi muito competente. Esteve várias vezes comigo na Prefeitura na Rua. Também criei o Prefeitura na Estação, lá em 2013. Foram 153 madrugadas, às quintas-feiras. Quais as tuas propostas para a participação popular? Rodrigo Cebola, o candidato tem 2 minutos para a resposta. Bom, nós queremos criar, né, um espaço de diálogo direto com a comunidade, né? Assim como nós teremos com todos os conselhos municipais. É compromisso nosso, da nossa gestão, a partir de 2025, que o prefeito vai ajudar a fortalecer os conselhos municipais de saúde, educação e todos os conselhos de direito da cidade, né, por onde passarão as propostas de política pública direta junto a entidades, junto ao movimento comunitário, né, onde faremos também, né, profundas discussões, e é compromisso que o prefeito participará
diretamente com os conselhos, no mínimo 2 vezes ao ano, né, se reunirá para ouvir a proposta de cada conselho. Né? E também nós não queremos fazer uma proposta de democracia participativa maquiada. Né? O orçamento participativo não pode ser gincana, não pode ser uma mobilização de pessoas, né, onde a gente tenha as propostas já prontas e pré-determinadas. Nós temos que fazer um profundo debate, né, e um debate qualitativo, não apenas quantitativo. Né, fazer a inversão das prioridades de fato, né, dando poder à nossa comunidade, dando poder ao trabalhador. E nós queremos também fazer um profundo debate com o servidor público municipal, né, criando uma mesa de diálogo aberta, né, sempre que o servidor, né, tiver questões que se construa junto com a administração, até porque uma das nossas propostas é fazer com que o servidor, que é aquele que tem toda a experiência e é a alma da prefeitura e fica de um mandato para outro, independente de quem seja o prefeito, ele tem as rédeas da máquina pública. A réplica em 1 minuto e meio, candidato Jairo Jorge. Canoense, em razão da questão eleitoral, não posso realizar agora nem o Prefeitura na Rua, aos sábados, e nem o Prefeitura na Estação, nas quintas-feiras, nas madrugadas, nas estações do trem. Mas se for a vontade de Deus, a vontade dos canoenses, eu for eleito para esse meu 4º mandato, que eu desejo, que é meu sonho, eu quero me dedicar, né, como canoense, primeiro prefeito da história de Canoas, nascido em Canoas, eleito, eu quero me dedicar para reconstruir a nossa cidade. Esta é uma missão, mas essa missão ela só tem sentido se ela é feita com a população. Nós vamos retomar, sim, o Prefeitura na Rua, todos os sábados, ouvindo a crítica, que é fácil ir lá dar um discurso, né, e não ouvir. Eu fico sentado lá 3, 4 horas ouvindo as críticas, e tu que participou, Canoense, sabe que é assim, buscando soluções. Claro, não é possível fazer tudo, mas nós estamos nos esforçando para fazer o máximo. Vamos retomar também o Prefeitura na Estação na madrugada. Eu atendo lá às 5 horas da manhã, vou retomar o Prefeitura na Estação. Vamos retomar também o orçamento participativo, onde o cidadão decidiu. Eu entreguei 1.250 obras até agora. E essas obras, a maioria, a esmagadora, foram decididas por ti, cidadão. Então nós vamos retomar também. Vou criar uma comissão de fiscalização de obras para esse R$1 bilhão que é recursos para o cinturão de DICs, para que a população, a sociedade fiscalize as obras e o cumprimento delas. Candidato Rodrigo Cebola, a tréplica em 1 minuto. Participação popular não pode ser carta marcada. Participação popular tem que ter qualidade e nós faremos com que Canoas tenha não apenas, né, uma prefeitura na rua onde as pessoas vão furar fila na área da saúde. Né? Nós faremos a política pública integral e para todos. Né? Não podemos privilegiar os nossos amigos ou aqueles que chegam e querem um exame adiantado em detrimento aos outros que já estão na fila. Por muitas vezes a gente vê que esses mecanismos, né, como prefeitura na rua, ele funciona dessa forma. E outra questão, os gastos que são feitos com prefeitura na rua. Nós podemos utilizar, né, esse recurso em outras áreas que Canoas está precisando. Mas nós teremos mecanismos direto de contato com o prefeito, que não vai gastar recurso público da cidade, mas que pode ser feito em uma estrutura de escola que já está lá. Nós lhe agradecemos, fechou o tempo, e assim fechamos também o segundo bloco. Daqui a pouquinho voltamos com as perguntas dos comunicadores do Grupo RBS, da Rádio Gaúcha, aos 6 candidatos à Prefeitura de Canoas que estão conosco nessa manhã. Debate, eleição na Gaúcha, nós já voltamos.